Salve, salve, galera, beleza? Peterson aqui, uma voz na periferia. Hoje estou aqui com uma convidada super especial para mim, Gabriela Freire. Mulher, se apresenta pro pessoal. Boa tarde, gente. Que isso, especial é você estar me recebendo aqui nesse podcast Na Periferia, um podcast que acolhe e atende as pessoas. E é uma grata satisfação estar aqui e poder falar com vocês um pouquinho de quem é a Gabriela Freire. Para iniciar, vou me apresentar. Sou advogada, sou mãe, sou cristã, sou filha e também estou agora lutando para ser uma candidata distrital e poder fazer a diferença dentro da população do Distrito Federal. Uma pré-candidata. Assim, me diz uma coisa aí. Sempre que eu começo a fazer as entrevistas aqui, eu dou a oportunidade de você se apresentar a fundo, né? Então fala pra gente aí. É nascida e criada aqui, veio de fora pra cá. Fala pra mim quem é a Gabriela. Então, pessoal, eu sou nascida aqui em Brasília, tenho 32 anos, esse ano faço 33 anos. Eu acho que o ponto mais forte da minha vida hoje é a minha maternidade. Eu sou mãe do Miguelzinho, de 8 anos de idade, e tenho uma vasta experiência nessa questão de liderança. E por que eu estou falando isso? Porque desde pequenininha eu venho exercendo alguns papéis. Eu perdi a minha mãe aos 14 anos e aí eu assumi esse papel dentro de casa. E desde então eu cuido da minha família. Depois, dentro da igreja, eu assumi uma responsabilidade como liderança dos jovens. Depois da escola, depois me envolvi com a advocacia. Virei advogada. E por que eu virei advogada? Porque meu pai sempre trouxe isso muito forte dentro do meu coração, de fazer algo que eu pudesse fazer a diferença na vida de pessoas. E eu escolhi a advocacia por causa disso, porque realmente a gente consegue fazer a diferença na vida de pessoas. E quando eu escolhi a advocacia, eu sempre me envolvi para que realmente eu tivesse essa frente de escuta, de acolhimento, de atendimento às pessoas. Então, eu sempre estive envolvida também dentro da OAB, fui ouvidora do DF, fui conselheira da OAB-DF, fui presidente do Conselho Jovem. Apesar de pouca idade, eu sempre estive envolvida com tudo isso. E além de todas essas histórias, eu também sou apaixonada pelo esporte. Hoje eu sou crossfiteira, mas já joguei bola, já joguei handball, já me envolvi com um pouquinho de cada esporte aí, que sempre foi uma área que eu gostava muito na minha vida e gosto. Rapaz, uma mulher com uma bagagem dessa aí, eu vou te falar, hein? Então, assim, o intuito de ter entrado para a advocacia é sempre lutar por melhorias, batalhar pelo próximo. Esse era o intuito? Então, o intuito da advocacia é realmente fazer a diferença na vida das pessoas. E a gente acha que só a lei consegue fazer a diferença. E não, o feminicídio é uma grata surpresa da lei em relação a isso, né? Porque a gente tem leis e a gente muitas das vezes não consegue aplicá-las. Então, ser advogada, para mim, não é só um meio de instrumento, mas de realmente chegar ao fim e fazer a diferença na vida de pessoas. E aí existem diversas formas, né? Através da legislação, através da aplicação, através do acolhimento e da própria escuta, que a advocacia a gente brinca, né? Você acaba não só fazendo justiça, você acaba sendo um pouquinho de terapeuta também. E assim, você já pegou algum caso assim meio complicado, que impactou, que mexeu com o seu emocional, desestabilizou ou ainda não chegou nesse momento? Já sim. Eu até não citei isso aqui nas minhas observações, mas eu trabalhei muito tempo na Defensoria Pública. E lá na Defensoria Pública eu me apaixonei pelo direito de família. Eu amo cuidar de famílias, né? Sou muito apaixonada pelo histórico, até por ser cristã. E em um dado dia lá, eu peguei uma criança de 4 anos, já era o meu terceiro atendimento que eu estava com ela. E a criança, a mãe era usuária de drogas, morava na rua, estava com os avós maternos. Mas o pai buscava essa criança de forma recorrente. E aí os avós estavam tentando tirar a guarda do pai. E o pai não queria deixar. Resumo, depois de uns 3 atendimentos eu descobri que essa criança era abusada pelos avós. O pai não podia ficar com a criança, mas sabia e estava tentando diminuir as visitas da criança. Então, assim, foi um caso que me marcou muito. Primeiro, pela criança ter
apenas 4 anos de idade. Segundo, pelo seio familiar. E o terceiro, porque aí você vê a incompetência do Estado, né? Todo mundo ali envolvido e uma criança sem assistência nenhuma. Então, assim, eu me envolvi pessoalmente com esse caso. É meio complicado, né? Já leva uma carga meio que pesada, né? Para o seu ambiente, para dentro da sua casa, fica meio que... eu estou acompanhando alguns conselheiros tutelares aí, e tem situações que eu desconhecia, né? A caminhada, a trajetória deles aí, porque é muita criança que passa por essa situação, né? E precisamos de pessoas assim para se levantar, para lutar em favor dessas crianças. E voltando assim para o seu cotidiano, sempre foi da igreja ou se converteu depois? Como é que foi essa caminhada aí? Gente, isso é uma tristeza que eu tô na minha vida, porque eu não tive aquele encontro mágico com Deus, porque eu sou nascida e criada dentro da igreja presbiteriana. Meu pai se converteu, eu tinha 2 anos de idade, então eu fui doutrinada dentro da igreja. Não viveu aquele primeiro amor, Não né? vivi Igual eu aquele vivi. primeiro amor. De acordo com meu pai, isso também é bom, né? Porque existem coisas que marcam a nossa vida. Exatamente. E quando você tem a oportunidade de conhecer Cristo desde cedo, muitas dessas coisas ficam para trás. É lógico que a gente é ser humano, todo mundo erra, mas você ainda consegue discernir de forma melhor e ter uma vida mais voltada para Cristo, né? Então, assim, sou nascida e criada dentro da igreja, é uma dádiva. A gente estava até brincando disso hoje numa reunião, porque aos domingos era o dia que eu tinha a oportunidade de dormir até mais tarde, mas não podia, porque meu pai fazia a gente acordar cedo e ir para a igreja. Exatamente. Mas isso aí é bom. Eu tive esse embate aos 17 anos, né? Vim de uma periferia bem agressiva, uma vida bem agressiva. Então, assim, eu sei como é que é, os dois lados. E, cara, a minha conduta de lá para cá, o primeiro amor, né? E ele nunca saiu. Só que a gente enfrenta umas dificuldades no decorrer, né? E para quem é nascido e criado dentro do Evangelho, começa a descobrir algumas coisas lá fora. Você teve essa situação aí ou não teve? A curiosidade, tive, porque assim, o paizão é bem presente, né? Eu vejo que ele é bem presente na sua vida, te ajudando, conduzindo, e isso é muito importante, ter esse auxílio dentro de casa, né? Sim, sim. Mas como eu disse, eu perdi minha mãe aos 14 anos e aquela fase ali da adolescência, você acaba se envolvendo com pessoas, tudo. E ali até os meus 21 anos de idade eu vivi tudo isso. De sair, conheci, vivi um pouquinho do mundo, mas nada assim, quando você é constrangido pelo amor de Deus, mesmo que você não viva esse amor, esse primeiro amor, você vive um amor constante, né? Então o Espírito Santo ele acaba te conduzindo para que todas as suas ações voltem sempre para Cristo. Então, a gente foi ali, deu uma passeada, voltou e tá tudo certo. Para você ver aí como é que é o amparo familiar, né? Sim, você falando assim importante. que cuida de algumas crianças, se envolveu em situação que essas crianças não são bem acolhidas no lar, não sabemos de certo o que acontece no lar daquela criança, né? E eu vejo que você, apesar da pouca idade, é uma mulher madura. Obrigada. E a sua conduta aí condiz, né, com a sua caminhada familiar, cristã, e isso é muito bom para a nossa comunidade, né? E vou te trazer um pouquinho para cá, por quê? Dentro do terceiro setor, enfrentamos algumas situações complicadíssimas. No terceiro setor, precisamos de pessoas que inspire pessoas, né, a se dar bem na vida. E, assim, eu vejo que você, a sua conduta, já fala por si só. Então, você é uma mulher que representa. O que você faria para nós aqui do terceiro setor, para inspirar as crianças, os adolescentes, a seguir, a trilhar esse caminho que você trilhou? O que eu acho que falta, e eu, Gabriela Freire, daria de conselho, é que verdadeiramente, eu adoro falar essa palavra porque a gente sente o peso de quão importante é sermos exemplos.
Então, eu acho que as pessoas estão sedentas de representantes. E por que eu falo isso? Não é porque eu só sou pré-candidata a deputada distrital. Não, é porque nós precisamos de pessoas nas quais a gente se baseie, tenha referência. Você bem trouxe que a minha família é o meu pilar. Apesar da morte da minha mãe, minha família é o meu pilar. Então, eu tenho meu pai, tenho os meus irmãos, e com essa construção de base, você consegue trazer essa referência. E eu acho que tanto o terceiro setor quanto todos os outros setores, eles estão sedentos de pessoas que representem a população, que representem o povo, que criem essa necessidade de esperança. Nós hoje não temos mais esperança na sociedade. A gente está vivendo uma política, um momento, que ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe o que vai ser. Você todos os dias levanta, acorda, vem trabalhar, luta todos os dias por isso, sem saber o que vai acontecer daqui 2 anos. E eu, com um filho de 8 anos, não posso ficar calada com isso, nem sabendo que existe um terceiro setor que cuida da vida de diversas pessoas que o Estado não consegue alcançar, porque é o braço do Estado. E a gente precisa fazer isso. E você acha que em 2026, esse ano, é o ano da renovação? Eu acredito que, mais do que renovação, é um ano de metanoia. As pessoas estão com a mente mudada, precisam disso, as que não estão precisam urgentemente mudar a mente, porque nós somos responsáveis por essa mudança, e nós precisamos fazer essa mudança. Então, não precisa ser uma renovação da água para o vinho, mas com posicionamentos diários, com bandeiras novas e com essa questão de representação do povo, da população, eu acredito que a mente do brasileiro ela tem mudado e que nós vamos, em 2026, alcançar novos voos. E você sabe assim que você está entrando numa área e ela é um pouquinho delicada, né? Você já sofreu algum preconceito por ser mulher? Ah, diversos. Isso aí até hoje. Eu não sou uma pessoa que tem um histórico familiar na advocacia, né? Eu construí a minha carreira, inclusive me envolvi tanto dentro do sistema da OAB para criar representatividade, posicionamento, escuta, tudo isso, né? A vida da mulher ela é 20 vezes mais difícil. E eu fui para esse mundo jurídico de envolvimento para isso, para me posicionar, criar minha trajetória. Mas o que eu vejo ainda nos dias de hoje muitas das vezes estou em reunião, numa mesa com 10, 15 homens, e a mulher não tem seu momento de fala, né? Muitas das vezes ali é tratada de forma preconceituosa. A gente ainda vive muito isso. E aí vive isso por parte de ambos, né? Porque eu falo que muitas mulheres não apoiam mulheres. Então, esse é o maior problema, viu? É. Esse é o maior problema, que eu vejo aí no dia a dia, no cotidiano. A gente tem estatística dentro do Distrito Federal que pouquíssimas mulheres participam de eleição e as que participam não votam em mulheres. Pois aí fica meio complicado, né? Defender a categoria. Agora me diz uma coisa, você acha que já chegou o momento de ter uma representante feminina lá dentro? Passou do momento, né? Nós temos 24 cadeiras, apenas 4 mulheres. E, gente, mulher é muito mais organizada, né? Brincadeiras à parte, a gente consegue desenvolver um trabalho. A competência não quer dizer que é maior, menor. É que a carga da mulher, historicamente falando, sempre foi abarrotada. Então, as mulheres precisam se cuidar, precisam cuidar dos lares, dos filhos, de diversas responsabilidades que o machismo ainda impera e não é responsável por isso. Então, assim, apesar de... Eu acredito muito no potencial das mulheres. Eu acredito que mulheres precisam se posicionar. Eu defendo mulheres. Eu acredito que mulheres boas estão se levantando para realmente fazer a diferença na nossa sociedade. E acredito que juntas podemos fazer muito mais diferença do que poucas mulheres sozinhas. E a situação da mulher, feminicídio, essas coisas que estão envolvendo as mulheres, né? Se potencializando. O que você tem a dizer? O que falta para os homens, né, andar de acordo? O que está faltando para a mulher ocupar mais espaço? O feminicídio, na verdade, é uma questão cultural. E aí, por que eu falo da questão cultural? Hoje existe uma estatística que o Brasil, se não tomar providências sérias, nós entraremos numa estatística fria. Que se trata isso? Nós seremos só mais um número.
E o porquê disso? Porque mulheres estão sendo mortas por uma cultura que foi criada e impera dentro do Brasil e as coisas não mudam. E não mudam por quê? As mulheres não se posicionam, os homens são machistas e aí a gente fica nessas. Ah, mas a culpa da mulher, a culpa é do homem. Não é culpa de ninguém. A gente precisa ter o braço do Estado, precisamos ter a segurança, precisamos que as leis elas sejam efetivas, não só em papéis. E eu acho que a questão hoje mesmo é o acolhimento. Muitas das mulheres sofrem porque elas tentam falar, e isso até me dói, porque assim, não é questão de, ai, eu sofro, eu passei por isso. Mas ela passou por aquilo, ela tá te contando e a pessoa ainda fala, você precisa ser forte. Não, mas ele te dá tudo. Não. Quantas mulheres vivem isso? E a gente precisa tirar esse centro da vida da mulher disso, do emocional, do financeiro, e dar o entendimento de que elas não estão sozinhas. Tirando isso, a gente vai mudar a cultura do feminicídio e vai sim conseguir mudar essas estatísticas. E para a gente entrar assim dentro dessa cultura aí, existe sim indícios, né? No seu início, no início do relacionamento, existe indícios de que essa pessoa vai ser agressiva, que essa Claro. pessoa vai ser possessiva, né? Como evitar? São comportamentos, né? Eu digo que eu tô com a faca e o queijo na mão porque eu tenho um filho, um homem de 8 anos de idade, que eu faço todos os dias e luto todos os dias para que ele cresça ser um homem, um servo de Deus e que ele jamais faça parte de qualquer estatística dessa. Mas além dessa cultura ser criada dentro de casa, eu vejo que os comportamentos, eles precisam ser tratados. A gente tem vivido uma sociedade doente e as pessoas estão fazendo vista grossa para isso. Então, muitos reflexos, comportamentos, a gente vai passando batido e acaba sofrendo um feminicídio. Então, comportamentos, eles são visíveis. A gente só precisa identificar e não tratar tudo como normal. Eu falo muito isso. A gente relativiza muitas coisas. A gente tenta falar que o certo é errado, que o errado é certo, que esse comportamento é normal e não é, gente. Precisamos lidar com os fatos e se posicionar em relação a isso, porque aí a gente consegue tratar. Igual assim, você está trabalhando na sua base, seu filho, ensinando, instruindo, só que dentro das comunidades isso não acontece. Muitas das vezes o cidadão ele é reflexo daquilo que acontece dentro de casa. Um pai alcoólatra, né? Uma mãe, Sim. tudo que acontece naquele lar vai ser reflexo daquela criança mais tarde. Às vezes ele apronta na escola, ele começa, não que justifique, mas passa por isso dentro de casa e leva para as escolas, para as ruas, para a vida, para o cotidiano. Como evitar? Levando política pública para dentro das escolas, você acha que resolve um pouco dessa situação? A educação ela é muito importante dentro de casa. É lógico que a base vem de dentro para fora, mas quando nós não temos essa instrução, ou quando nós temos lares quebrados, nós precisamos que o Estado, que pessoas consigam dar esse amparo. Como que a gente consegue fazer isso? Estou te falando aqui, tudo bem que eu sou uma pessoa de classe média, tive, graças a Deus, a oportunidade de um pai que saiu da pobreza, estudou, conseguiu construir a vida dele, dar educação, estudo, tudo pra gente. Mas eu tive histórias que eu poderia ter me afundado nela e vivido aquilo. Eu me posicionei e quero ajudar pessoas que também passam por isso e vivem isso. É lógico que a realidade de cada um é uma. Como a gente pode fazer isso? Políticas públicas mudam vidas. E mudam vidas através de quê? A gente tinha um programa aqui dentro do Distrito Federal, eu falei que gosto muito de esporte, né? E que a gente envolvia o esporte com a segurança. Através desse tipo de política, a gente começa conseguir tratar cada região. Por quê? Eu estou aqui hoje no Sol Nascente. A realidade de São Sebastião é outra. A realidade de Samambaia é outra. A realidade de Planaltina é outra. E nós precisamos identificar essas necessidades e conseguir representar as pessoas. Porque eu não posso dar o mesmo remédio ou usar um esparadrapo para alguém que está com febre. A gente precisa tratar a dor de cada um de uma forma. E a educação, ela consegue dar esse amparo, essa assistência,
para lares que estão desconstituídos, para pessoas que estão necessitadas de auxílio. E o Estado é extremamente importante na vida das pessoas, não só na educação, mas nas políticas públicas, na saúde, na questão da segurança. Isso tudo muda a vida das famílias. E assim, eu te fiz essa pergunta porque hoje Uma Voz na Periferia está fazendo um trabalho diferente. Todo o Distrito Federal está sendo percorrido. Estou indo dentro dos hospitais, dentro dos presídios. E nos presídios, estou acompanhando alguns pastores para a gente fazer um trabalho lá dentro. Porém, o meu trabalho, ele é aqui fora. Eu levo esse abraço lá dentro, eu pego o endereço e vou em cada família para saber o que está acontecendo. Por quê? Porque ali vai ser o reflexo. Se o cara está preso ou se a mulher está presa, o filho vai seguir o mesmo caminho, né? Então, eu estou fazendo esse trabalho formiguinha, indo dentro... Conhecendo a realidade. Isso. Mostrando para eles que aqui dentro de Uma Voz na Periferia tem a cultura. A cultura, eu estou querendo abranger para todos. Então, dentro daquela casa ali, tem uma médica, tem um advogado, tem uma bailarina, tem um jogador de futebol. Então, se eu conseguir atingir todos ali de dentro daquela casa, salvando um, né, eu vou estar salvando milhares. Então, assim, independente da classe social, todos os pré-candidatos, eles têm que conhecer a realidade, né, de todas as famílias no dia a dia. Porque, assim, você acredita que em 2026 uma criança me fez chorar porque o sonho dela era comer um miojo com a salsicha frita? Acredito. Em 2026, aonde o Estado, todo mundo recebe auxílio, tem restaurante de R$1, mas tem famílias aí passando necessidade, dificuldade e fome, né? E eu preciso que todos saibam da nossa realidade, da realidade de todo o Distrito Federal e do entorno. Eu falo muito isso na minha caminhada, que o político, ele nasceu para representar o povo. E hoje a única coisa que os políticos não fazem é representar o povo. Por quê? Tem políticos que nem conhecem a realidade de Brasília. E eu tô falando de Brasília porque a gente está aqui dentro de Brasília, né? Mas a gente desconhece. Final de semana agora nós estávamos fazendo uma ação social da igreja aqui na Ceilândia. Eu não vou lembrar a quadra certinho, mas bem aqui pertinho. E tinham crianças sentadas no chão, sem comer, comendo terra, porque não tinham o que comer. E assim, a política não se faz só dentro da Asa Sul. Quem precisa do político, do representante, são essas pessoas. E nas suas diversas formas. Todos precisam de alguma forma. Mas nós precisamos conhecer todas essas realidades. E o que eu falei um pouquinho antes. A realidade de uma RA é uma, de outra é outra. Mas enquanto o político não entender que ele veio para representar o povo, todos esses interesses e essas políticas públicas, elas vão ficar jogadas. E enquanto isso, está cada um representando seus interesses pessoais. Mas é sobre isso. E assim, ó, eu estou fechando a agenda e a partir do mês que vem, aí eu vou fazer um intensivão. Como é que vai ser isso aí? Vai ser politicamente falando. Eu vou pegar, independente de partido, de lado, eu vou fazer uma bagunça tão grande nesse Distrito Federal, porque eu vou pegar uma pessoa lá do Recanto da EMA e vou pegar você lá da W3, Asa Sul? Não, eu sou de Águas Claras. Águas Claras. Vou pegar você lá de Águas Claras, você vai falar a sua realidade, ele vai falar a realidade lá. Então, pode me vai perguntar, ver... viu, que eu tô rodando esse Distrito Federal. Não, sim, porque assim, o que acontece? Hoje vai ser o primeiro embate para você se apresentar para a galera, porque de 4 em 4 anos surgem pessoas, né, pedindo voto, mas eu não sei a conduta dessa pessoa, eu não conheço essa pessoa. Fala, vota em mim, mas eu vou votar em você por quê? O que que você fez? O que que você tem para oferecer? E eu vejo aqui, em cada conversa, cada debate, as pessoas soltam o coração, né, e vêm assim com sinceridade. E eu preciso que todos entendam que o problema do Distrito Federal é um só. Todas as RA
tem um problema só, né? Que falta uma gestão mais presente que possa escutar também a população, né? E eu preciso que vocês também se conheçam. Porque, independente de você chegar ou não, você tem muito a agregar. Não é porque você não foi eleita que você vai largar de mão. Por quê? Cara, você tem um projeto top, massa mesmo, a sua conduta, o seu dia a dia, a sua luta. Então, isso pode agregar as nossas comunidades. Então, eu vou fazer esse povo se conversar. Você precisa conhecer também os outros pré-candidatos. Porque o que eu vejo é o seguinte, às vezes no próprio partido, a galera não se conhece. Não sabe quem são os pré-candidatos que estão aí à disposição. Caminhando junto, né? Exatamente. E aí, cara, a gente precisa fomentar isso e a união ela começa dentro do partido. Porque eu ouvi uma certa feita, uma pessoa falando que os adversários estavam ali, né? Dentro do próprio partido. E isso não pode acontecer. Porque primeiro vocês têm que promover a união ali, ver os problemas que precisam ser tratados em todo o Distrito Federal, tomar conhecimento para depois agir, né? Então, assim, já pode começar a se preparar e andar bastante aí, porque vai começar o mês que vem. Já tem até pré-candidatos que me mandam mensagem falando, Gabriela, calma, que eu não sei se você vai dar conta de chegar no final desse jeito, não. Porque eu tô rodando. Tem que rodar. Você tem que conhecer a realidade. Mas, olha, te contar, você falou um pouquinho aí sobre essa questão da escuta. Inclusive, essa é a minha bandeira. Eu quero ouvir a população, eu quero entender qual é a dor de cada um, eu quero entender qual é a necessidade de cada um. Eu não quero ser só mais uma representante ou só uma pessoa que misteriosamente se levantou para participar de uma eleição. Primeiro que eu tenho um chamado de servir pessoas, e eu estou aqui para servir a população do Distrito Federal. O segundo ponto é que enquanto eu não ouvir e eu entender a dor de cada um, eu não vou poder representar. Então eu preciso entender, eu preciso ouvir, eu preciso caminhar com a população para saber qual é a necessidade. Às vezes vai ser um miojo com salsicha e tá tudo bem, a gente vai participar da vida dessa pessoa, a gente vai caminhar com essa pessoa. Porque essa pessoa, quem está escolhendo alguém ali para fazer essa gestão, essa caminhada, fazer essa ajuda. E muito disso é o quê? É só essa falta, esse acolhimento. Eu falo que essa questão da saúde mental, ela chegou nesse ponto tão grandioso que nós estamos vivendo hoje, porque as pessoas pararam de dar atenção para coisas pequenas, de acolhimento, de assistência, de necessidades. E tá todo mundo vivendo uma loucura do dia a dia, de correria e passando um por cima do outro. É gente dentro de partido que nem sabe que está caminhando um ao lado do outro. E assim, calma, vamos respirar, como que a gente pode tratar, como que a gente pode melhorar. Eu brinco que eu não prometo nada para ninguém, mas o que eu puder fazer com excelência eu vou fazer. Porque eu estou vindo para realmente servir, para realmente escutar e para realmente acolher a população do Distrito Federal. Você que está rodando bastante aí, como é que estamos aí na saúde, educação? Tá muito ruim? Tá muito ruim. Pode ir, que o povo acha que eu não vou responder, né? Mas eu sou extremamente posicionada, eu não tenho problema em falar disso, né? Mas a gente tem vivido tempos sombrios, né? Eu acho que o Distrito Federal está abandonado. Acho não, né? Porque quem acha não sabe, eu tenho certeza e tenho vivido isso. O Distrito Federal está abandonado, as pessoas estão abandonadas e a gente tem dado predileções para coisas que não são necessárias, não são essenciais. E o número de pessoas crescendo, as RAs aumentando e a gente está vivendo um caos. Um caos na saúde, um caos na educação, um caos em tudo. E nós precisamos urgentemente resgatar Brasília. E assim, o que eu tenho falado aqui para algumas pessoas, que às vezes é muito fácil a gente criticar, né? Por que surgiu uma voz na periferia? Eu só mostro positividade. Porque negatividade já tem demais. Aí, beleza, eu fico vendo aí algumas pessoas criticando o próprio governo, né? Mas não traz uma solução para aquele problema ali, né? É muito fácil falar assim, tá ruim, mas tá ruim por quê? Em que você pode agregar? Porque assim, a mudança, ela começa aqui.
Ela começa aqui. Isso é uma coisa que, se você me seguir no Instagram, qualquer pessoa que acompanhar o meu trabalho vai ver. Eu não bato em ninguém. O caos está aí, está estabelecido. Quem quiser ver é só pegar, sair daqui, ali dentro do sol nascente, caminhar aí, que a gente vai ver a realidade. Isso. Você vai lá na Estrutural Santa Luzia, você vê outra realidade. Então, assim, eu não preciso bater em ninguém. É só as pessoas caminharem que elas vão ver as realidades que a gente vive. A gente precisa fazer o quê? Tratar. Como é que a gente vai tratar isso? De diversas formas. Então, como que a gente vai levantar a educação, como que a gente vai levantar a saúde. Eu até brinco que o meu slogan é pode contar comigo, né? Na minha pré-campanha. E o porquê que eu pode contar comigo? Porque eu quero que as pessoas entendam que, independentemente do problema, elas podem contar comigo. Eu não vou ter braço para fazer tudo. Estou tentando montar uma equipe aí para isso. Estou deixando o povo doido. Mas eu quero realmente ter esse braço de acolhimento e assistência dentro do Distrito Federal para que a gente consiga dar esse amparo. Eu não vou trazer o problema, a gente vai trazer a solução. O que a gente pode fazer para melhorar? Nós faremos isso para melhorar. Na educação, na saúde, no transporte. O transporte público está um caos. Fui na rodoviária também esses dias. Um caos. Você fica lá para pegar um ônibus 2 horas. Então, assim, a gente tem vivido algumas realidades. Eu preciso falar disso? Não. Qualquer pessoa que vá lá na rodoviária vai enxergar isso. É a realidade que o Distrito Federal hoje enfrenta. Como que a gente pode melhorar isso? Dando acesso ao transporte, dobrando o número do transporte, melhorando as vias públicas, melhorando a questão do metrô. Precisa ampliar isso. Quanto tempo a gente não tem um hospital construído dentro de Brasília? Quantas RAs não têm hospitais próprios? Creches, as creches tinham um sistema de aula integral, hoje não tem mais. Criança vai e volta da escola sem alimento. Quantas famílias não têm o que alimentar a criança dentro de casa? Então, essas realidades precisam ser tratadas. Todas elas já estão apontadas. A gente vive isso hoje. Como a gente pode melhorar? E me diz uma coisa. De Águas Claras, você já conhece o projeto Zoe? Conheço. Já ouvi falar, não tenho muita intimidade, mas conheço. Tu ainda não foi lá? Não, não fui. Tem que ir lá, mulher. Tem que ir lá olhar aquelas mulheres ali. E eu vou te falar, tem uma menina lá de 70 anos, né, que ela joga vôlei. Então, assim, eu prometi para elas que eu vou lá. Mas nunca fui lá. Então, vou fazer esse convite para você. Vamos lá junto. Exatamente. Vamos lá no projeto Zoe, porque você precisa também conhecer essa galerinha aí, porque isso aí pode te ajudar também. Não por ser mulher, né? Mas para você entender também que ter projetos sociais para tirar o povo de dentro de casa, isso aí está salvando vidas. Sim. Dá importância a tudo que está acontecendo de positivo no Distrito Federal. Sim, o braço, é aquilo que eu falei, o braço onde o Estado não chega. Esses assistencialismos que a gente promove, quando fala a gente, o Estado, ele consegue recuperar muitas vidas, muitas famílias. Eu vou lá com você. Vamos marcar. Não, vamos sim. Eu estou devendo essa visita. É porque, assim, eu estou numa pegada tão grande aí, que eu não estou nem dormindo direito. Eu estou meio baqueado esses dias aí. Mas eu prometi que eu vou lá. Vamos. Se eu não me engano, é sábado e não sei se tem domingo, né? Mas elas acordam 5 horas da manhã para poder ir lá bater a bolinha delas lá e fica até, acho que é 12h, 1h. Então eu acho que são mais de 70 mulheres. Então, assim, já fica uma dica para você ir lá, né? Para essa galera começar a entender o que está acontecendo na quebradinha delas ali. Porque você precisa também trazer melhorias para o seu habitat. Sim. Apesar de ser de classe média ali, cara, precisa de muita ajuda ali. Precisa da mão do Estado ali naquele lugar. Águas Claras tem muita coisa que precisa. Tem. A gente pega a UPA lá, você precisa... É porque, assim, eu não conheço muito bem. Eu conheço as principais ali, né? Só subindo e descendo. Isso. É que eu fui ali... eu trabalho com telecom, então, assim, só alguns setores que eu olho, e eu não olho, assim, minuciosamente. Então, precisa de alguém do local para me levar lá, para a gente fazer um tour naquele lugar, e vai ser legal, para a gente dar uma voltinha lá. Eu moro muito tempo em Águas Claras, mas eu te confesso que essa pré-campanha tem sido para conhecer as realidades do Distrito Federal. Assim, então, eu tenho me dedicado muito a fazer esses acompanhamentos. Já foi em muito lugar? Já fui. Pode perguntar o que você quiser, que eu acho que vai ter um pouquinho a lista aí que eu não fui. Pode perguntar. Tirando água quente, o resto eu acho que eu já fui. Água quente? Tirando cara, o resto. E eu vou te falar, ó,
Já tenho rodado bastante. Então, assim, como Águas Claras é o meu reduto, é onde eu moro, eu já sei e já entendo as dores de Águas Claras. Então, assim, hoje a gente tem um alto índice de suicídio dentro de Águas Claras, feminicídio. Eu já sei quais são as pautas e as demandas. Eu tenho tentado conhecer as pautas e demandas de outras RAs. E assim, ó, falando de água quente, eu tive lá sábado e estou fazendo um trabalho ali naquele lugar e eu vou fomentar aquele lugar ali, trazer visibilidade para eles. Fui abordado por uma mãezinha lá, mãe atípica, e eu falei para ela que ela pode reunir todas as mães atípicas lá, se você quiser ir lá também. Ao segundo convite, está registrado. É isso. Porque assim, isso aí é corriqueiro. Eu falo de água quente porque eu vou começar a fazer um trabalho ali dentro ali. Estou acompanhando a situação de algumas mães atípicas, que é meio complicado. Imagina, uma mãe atípica cuidando de um filho grau 2, que já é mais um pouquinho agressivo, né? Essa mãe atípica, ela tem um filho com síndrome de Down, aí já é difícil. Não tem marido, mora sozinha, só que aí vem um agravante. Essa mãe atípica, ela é surda e muda. Como é que ela faz? Já entendeu o grau de dificuldade aí? Aí, assim, tem um instituto que está abraçando ela agora. Só que esse instituto também não tem condições nenhuma de dar essa assistência. E geralmente quem ajuda essas pessoas são quem não tem condição nenhuma, velho. E eu fico assim, quer se sentir mais humano, né? Começa a participar de algumas coisas assim. Quer sair da sua casinha? O que eu estou fazendo? E eu não estou filmando, né? Então, assim, se você quiser me encontrar no sábado de manhãzinha, vai no Setor Comercial Sul, estarei lá, sentado, junto com os moradores em situação de rua, meus amigos, que eu fiz uma amizade com aquela galera ali, né? Então, assim, todo sábado eu tô lá tomando um café com eles, escutando, vendo algumas situações. São pessoas, assim, que eu tô lutando por eles também, só que é um trabalho que eu não posso filmar e nem mostrar. Mas eu tô já deixando aí para vocês ir. E é um trabalho que você também perdeu, né? Porque antigamente a gente tinha o CRAS, a gente tinha muita assistência ali no Setor Comercial Sul e hoje a gente não tem mais isso, né? É sobre isso. Então, essa movimentação que eu estou fazendo é algo que também eu preciso. De ajuda. Cara, eu me sinto tão bem quando eu vou. Ali é o meu cantinho, sabe? Que é um lugar que eu não filmo, mas eu tô lá com aquela galera lá. Por quê? São pessoas que aconteceram algumas questões que estão ali. Cara, é muita história. Depois você dá uma passadinha lá para você conhecer também essa galerinha, porque se vocês, todos esses pré-candidatos, começarem a entender de verdade o que acontece, cara, a gente vai mudar esse Distrito Federal. Porque tem muita gente aí se candidatando ou querendo uma cadeira por questões financeiras, questões financeiras, ou então briga de ego. E eu preciso que vocês conheçam isso. Vou fazer um adendo aqui na sua fala. Eu vivo o sobrenatural nessa caminhada. Minha caminhada tem sido bem leve. E por que eu estou falando que eu estou vivendo algo sobrenatural? É porque é um chamado tão vivo de Deus na minha vida e de realmente conhecer, entender, ouvir as pessoas do Distrito Federal, que na rodoviária, eu abraçando pessoas e conhecendo o dia a dia e entendendo a realidade, eu estava arrepiada. Eu estava aqui na Ceilândia fazendo a doação das marmitas, ajudando o projeto social da igreja, e eu estava assim, gente, como que as pessoas não conhecem essa realidade e não fazem? Entendeu? Então, nós precisamos lutar por isso. E essa questão da empatia é uma coisa que vive muito forte dentro do meu coração. O meu interesse pessoal de hoje estar na política é realmente isso. É dar um pouquinho de mim, é dar um pouquinho do que eu sou e poder fazer a diferença na vida dessas pessoas. Porque elas estão necessitadas de amor, de cuidado. Tem muitas coisas que a gente fala aqui que, assim, não serve para você, por quê? O nosso cotidiano dentro da igreja, a gente já aprende isso, que é o social. A gente vive isso dentro da igreja,
que é entregando uma cesta básica, naqueles almoços de domingo, né? Entregando marmita. A igreja já faz isso. A igreja ela tem que servir a população. Sim, a gente já cresce já nesse sentido. Eu sou assembleiano, né? Então, assim, eu sou acostumado a viver nesse ambiente. Muitas das coisas que eu estou falando aqui não serve para você, não. Serve para alguma galerinha aí, entendeu? Que está nos assistindo. Não, mas isso é importante até pela construção da caminhada. Sim. É importante que as pessoas saibam que os interesses pessoais, é lógico. Eu não saio lá de dentro do meu escritório, estou abrindo mão do meu filho, da minha vida, por uma loucura ou um mero capricho. Eu acho que seu pai acha que você tá doido. Eu acho que seu pai acha que você tá doido. Fala, rapaz, ô menina, o que você quer na política, mulher? Deixa eu te contar uma coisa. Apesar de você falar isso, as pessoas que caminham comigo, elas têm tanta certeza do chamado que eu tenho para servir outras vidas, que todo mundo acredita no projeto. Eu brinco que ninguém até hoje tentou me persuadir para sair fora, não. Pelo contrário, as pessoas têm investido, apostado e caminhado ao meu lado. E eu vou te falar, se você olhar todas as entrevistas, você é a primeira pessoa que eu faço esses convites para poder ir nos lugares. Geralmente eu não faço isso, né? É porque, assim, eu vejo que você tem uma luz própria, né? Diferenciada e assim, bateu, isso, bateu. Eu não vou fazer esse convite para qualquer pessoa. Sinta-se privilegiada, porque assim, eu vejo em você algo diferente dos demais. Então, assim, toma posse, né, dessa palavra. Assembleiano chegou! Toma posse dessa palavra aí, porque assim, precisamos impactar essa galerinha. E assim, claro. Não é justo só eu chorar, você tem que chorar também. Você tem que ir nesses lugares aí para você sentir de perto o que é o social de verdade. Mas é de verdade. Sabe o que é você sentar lá com aqueles moradores de rua? Às vezes, não só aquele odor, porque assim, tem deles que anda com os negócios para fora, porque briga na madrugada e senta ali, e a gente tem que abraçar todo mundo, tem que conviver. E outra, você falou da rodoviária, eu tenho umas 3 pessoas que estão lá em situação de rua, mas tem casa própria aqui. Você acredita? Porque assim, drogas, isso, eram pessoas da igreja, né, que deram a oportunidade do inimigo dar aquela cirandada e não consegue retornar. Isso aí, Peterson, até uma coisa assim no meu chamado nessa caminhada política, que eu vou fazer bem forte em relação às igrejas. Antigamente as igrejas faziam presença, participavam, acolhiam, tinham projetos de rua. A gente viveu um projeto lá no Areal, que meu pai construiu, chamado Mais Vida. E aí, todos os finais de semana, a gente pegava os albergados, dava banho, cortava cabelo, trocava de roupa, alimentava, dava uma palavra. E aqueles que queriam sair dessa situação, sair do mundo das drogas, tinham a oportunidade para ir para um projeto chamado Manaim, que a gente ainda tem dentro da igreja presbiteriana. E hoje, as igrejas estão muito omissas nisso. Junto com o Estado, todo mundo tem ficado omisso nas suas responsabilidades. E nós precisamos voltar aos tempos bons. Pode se melhorar? Com certeza, a gente está vindo para melhorar. Mas as igrejas precisam assumir as suas responsabilidades. Essa geração tá meio devagar, viu? Sim. Porque assim, eu vou te falar, na minha época da minha conversão, a gente saía fazendo evangelismo. Cara, era aquele fervor para a gente andar, todo o Distrito Federal, né? Tinha os passeios, a gente entregava as marmitas. E hoje você não vê essa juventude com essa sede, né? O que aconteceu aí, será? Os tempos mudaram, isso é claro. A questão do digital influenciou muito a vida das pessoas, afastou. Ao mesmo tempo que afastou, também aproximou, porque tem gente que não te vê, mas sabe toda a sua vida, sabe o que está acontecendo, acompanha. É fofoqueiro, será? Tem. Isso aí tem gente que vê, mas você fez isso, aquilo e aquilo, e a pessoa não te vê há anos. Deixa de fofoca. Vigia, né? Vigia. Mas eu vejo que a forma de condução tem sido muito relativizada. É aquilo que eu falei no início, de tratarmos o errado como certo e o certo como errado.
Então, rapaz, fazia sol, chuva, chicote comendo, eu tinha que ir para a igreja de manhã. E a gente tem deixado Papai era muito... bravo? Não, meu pai não era muito bravo, não. Eu vou Rapaz, falar se era não ou sei não, gente, não, porque hein? meu pai tá aqui. Então, eu vou me abster dessa informação. Mas eu acredito que a gente tem deixado muito solto, entendeu? Quando eu falo a gente, não é... É tudo. É a responsabilidade da igreja, a responsabilidade do Estado, a responsabilidade do pai, da mãe. Aí o pai e a mãe transferem a responsabilidade para a educação na escola, enfim. A gente tem vivido uma bolha de responsabilidades que vai um jogando para o outro e a sociedade mudou. Não sei se as pessoas não conseguiram acompanhar isso. A gente vive uma sociedade frenética de ansiedade, de rotina, de coisas maçantes, e a gente não tem parado para ouvir, para cuidar, para acolher, para viver a realidade das pessoas. Então, eu acho que a grande mudança do mundo foi toda essa. E no dia a dia, no pouquinho em pouquinho, as pessoas conseguem mudar isso. E assim, na sua caminhada aí, qual é, né, o seu nicho? O que você está abordando? O que você vai trazer para pré-campanha? Aquilo que você vai bater mais forte? A escuta. Hoje a minha bandeira forte é a escuta. É claro que eu quero fazer uma renovação, mas eu acredito que dá para a gente recuperar. A Brasília foi construída em tão pouco tempo, tem uma história linda. A gente consegue recuperar a Brasília que já foi um dia, aquela história do porquê ser Brasília. E a minha bandeira vai ser a escuta, porque eu quero entender a dor da população do Distrito Federal e, independentemente dessa dor, eu quero que as pessoas entendam que elas podem contar comigo. Que a Gabriela Freire, como pré-candidata a deputada distrital, e se Deus me abençoar e me conceder a cadeira como deputada, estarei a serviço da população do Distrito Federal. Você sabe que hoje a Ceilândia, o Sol Nascente, é uma das maiores do DF, né? Você já entrou aí no Sol Nascente, já teve o convite para você percorrer trecho, conhecer a realidade ali? Já, você conhece a Fatinha? Fatinha? Conhece? Isso. A líder comunitária aqui do Sol Nascente, já me fez um convite. Participei com algumas mulheres, mães, que são mães guerreiras. Ela tem um instituto que cuida de mães que são mães solos, mães de atípicos. E ela me convidou, eu vim já algumas vezes, participei e estou à disposição disso. Eu até prefiro andar aqui, estar aqui, conhecer a população, porque eu conheço essa realidade, essa dor, a ficar em outros lugares que eu não terei tanto retorno. E quando falo de retorno, é de vivência. Tem coisas que eu já conheço, então eu quero realmente conhecer. Então eu tenho participado do Sol Nascente, Ceilândia, eu tenho vindo muito aqui. E na cultura? Você já tem conhecimento do que acontece em todo o Distrito Federal? Muito pouco. Eu vou te confessar que a cultura não é uma bandeira forte minha. Não é algo que eu vou levantar, mas eu quero levantar de outras formas. Como eu dei o exemplo, a gente tinha um programa aqui dentro de Brasília, que era o Esporte à Meia-Noite. Eu lembro. E que ele envolvia o esporte, a cultura e a segurança pública. Então, assim, eu quero levantar essa questão da segurança pública, até porque meu pai foi coronel da polícia, né? Hoje é aposentado, psicólogo. Depois eu te passo o currículo dele, precisar trazer aqui para dar uma entrevista também, ele vem. Então eu quero aproveitar. Mas já está convidado já. Muito obrigado. Está convidado, sim. Eu quero aproveitar esses nichos para a gente focar em coisas que eu tenho conhecimento. E, claro, no que eu puder agregar dentro da cultura, eu vou agregar. E te falo assim, quando você fala de psicólogo, né? Eu precisei fazer um procedimento, eu acho que foi no meio do ano passado. E despertou em mim algo que eu vou brigar por algumas categorias, né? Eu fui fazer uma consulta com 5 minutos, aquela pessoa que era para me consultar, ele caiu em lágrimas. Tu que converteu ele, já tá assembleando, tá vendo? 5 minutos de conversa, eu que estava, porque assim, ele estava enfrentando a mesma situação e as 10 sessões que era para mim fazer, eu acabei fazendo com ele porque às 2 da manhã, esse cara me ligava todos os dias, meio que desesperado, eu tinha que sair para ir lá conversar com ele. E no meio desse processo, eu entendi o meu papel, né? Porque uma voz na periferia, uma voz na periferia, ele surgiu de um momento assim de dor, de aflição,
E eu comecei a entender o propósito de Deus 20 anos depois. Promessas de 20 anos estão se cumprindo agora, porque eu entendi o significado da minha vida. Né? Eu entendi o porquê que eu passei por tudo aquilo para chegar aonde eu cheguei. E, rapaz, Uma Voz na Periferia tem alcançado vidas por aí, né? Porque eu também não estou parando, né? Então, assim, acendeu o alerta, porque esses profissionais, todos eles, se preparam a vida toda para cuidar de alguém. E quem é que cuida dele? E isso é muito forte até na questão da maternidade, porque é quem cuida de quem cuida. Então, assim, a gente precisa dar essa atenção. A bandeira da saúde mental vai ser uma bandeira forte dentro da minha caminhada política, porque a advocacia precisa ser cuidada, a polícia precisa ser cuidada, todas as pessoas precisam de atenção e elas estão desassistidas. E quando eu falo desassistidas, a gente não tem, aí eu volto lá para a questão do feminicídio, a gente não sabe, não tem pessoas qualificadas sequer para ouvirem. Então, a gente não sabe lidar com a dor do outro, a gente não sabe como responder, a gente não sabe como tratar. Então, quando a gente vira todo esse cenário aí, a gente acaba enfrentando um problema muito maior. E a saúde mental está fazendo só o quê? Só piorando, as pessoas necessitando de atendimento. Falei, Águas Claras hoje vive um dos maiores índices de suicídios dentro de Brasília. Complicado. Então, assim, as pessoas precisam desse acolhimento. Isso tem virado um colapso dentro de Brasília. Esse ano eu fui lá 4 vezes. Em Águas Claras? Socorrer pessoas que conviveram comigo aí a vida toda e vive um momento ali dentro daquele... Eu não sei o que acontece, não sei se é porque é ambiente fechado, não tem nada para fazer, alguma coisa assim. Não sei o que acontece ali não, mas, rapaz, tem nego deprimido ali naquele lugar, viu? E tem que ter cuidado. São em todos os lugares, todas as profissões. Não, na Ceilândia não tem, não. Ceilândia não tem isso. Tem não. Não, mas é sério. Aqui na Ceilândia, eu perdi 2 amigos aí, policial, por conta dessa doença que está arrebentando todo mundo. E, assim, o que eu estou pedindo para Deus aí é sensibilidade, porque esse meu amigo, antes dele tirar a vida, ele falou que queria conversar comigo. Eu falei assim, não, beleza, eu vou arrumar um tempinho. Só que eu não entendi o pedido de socorro. Se alguém falar para você, Gabriela, eu preciso conversar, cara, conversa agora. Não deixa para amanhã, não. Não deixa os seus afazeres, não, porque essa sensibilidade eu tenho que ter, eu tenho buscado, porque eu fiquei com um peso muito grande. Peterson, cara, você entende o poder da escuta? Você entende exatamente. O poder? E aí, quando eu falo uma escuta, não é só pegar o ouvido aqui, a orelha e deixá-la bem aqui, assim, para, vou aqui, não, à disposição. É a gente entender a dor do outro. O mundo está carente disso. E as pessoas estão se perdendo com isso, e é para ontem. E isso muda a vida de cada um. E mudando a vida de cada um, a gente consegue mudar a vida de todos. E tudo isso aí que você passou, a sua vivência, então hoje você está determinada a vir lutar por uma cadeira, né, naquele lugar ali, e tá preparada? Tô. Eu não... Quando você entende o seu chamado, o seu propósito, você demorou 20 anos para entender. Eu estou construindo uma caminhada já há 15 anos. Eu, quando virei presidente da UPA, que é a União Presbiteriana de Adolescentes, virei presidente nacional, fui para um congresso, me colocaram lá na cadeira, fui representando outra pessoa, fui para lá. Resumo da ópera, ali eu entendi que eu tinha um chamado para servir pessoas. Quando você entende o seu chamado, você entende para que você está fazendo aquilo ali, o porquê Deus está te usando ali, é tudo mais leve, tudo mais fácil. Eu não tenho problema. Ó, esses dias entraram aí com... um defensor público do Distrito Federal fez uma denúncia contra mim num grupo, tipo... ela responde um processo assim, não sei o quê, inventando diversas mentiras. Me colocou até respondendo por organização criminosa. Imagina, não estou falando de fake news nem de uma pessoa ignorante, não, tá? Estou falando de uma pessoa instruída. E aquilo ali... A troco de quê? Aquilo ali eu olhei... Não, assim...
eu acredito que muitos serão os levantes, entendeu? Uma passagem bíblica que tem caminhado muito comigo na minha trajetória de pré-campanha e dessa caminhada de dia a dia é Neemias. Deus tirou ele de lá, ele fez o que deveria ter sido feito há muitos anos e ninguém fez. Muitas pessoas se levantaram e ele continuou só olhando para frente, focado no que tinha que fazer. Eu entendo o meu chamado, eu estou vivendo o meu chamado. Todos os dias eu respiro esse chamado. Eu até brinco que as pessoas acham que eu vou me desmotivar ou que eu vou ceder. Pelo contrário, todos os dias acordo e durmo com mais fé e com mais certeza do propósito e do projeto que a gente está construindo. E não é pela Gabriela. Graças a Deus eu não tenho ego, não tenho vaidade. Não pense em recursos financeiros. Se pensasse, ficaria dentro do escritório construindo o meu nome na advocacia. Mas estou aqui para verdadeiramente viver o meu propósito, o meu projeto de Deus na minha vida. E quando você entende isso, é tudo leve, é tudo gostoso. As pessoas se levantam, você continua focado, continua determinado ali, entendendo o seu chamado. E assim, estou preparada. Eu sei que é sujo, eu sei que muitas pessoas vão se levantar contra, eu sei que virá fake news, eu sei que todas essas coisas acontecerão. Mas eu estou firmada na rocha. Mas o bom é que tem esses canais direto agora que o pessoal não vai ficar dependente da TV fechada. Graças a Deus, até porque meu partido não tem muita TV. Utilizando a internet do jeito certo, pode ter certeza que vamos ter surpresa nesse ano de 2026. E fala pra gente aí. O seu ano começou agitado, né? Na correria. O que você espera dessa sua caminhada, juntando toda a sua bagagem? O que você espera e almeja nesse ano de 2026? Eu espero que a população do Distrito Federal realmente reconheça que tem uma oportunidade de ouro na mão. E não porque eu sou ouro, mas porque eu entendo que eu sou instrumento de Deus para fazer a diferença na vida de cada um. E eu estou à disposição para fazer essa diferença como instrumento de Deus na vida de vocês. É isso aí, ó. Estamos ficando por aqui. Você quer abordar mais algum assunto aí que você deixou passar? Fala pra gente aí. Não, eu só queria agradecer muito a minha equipe, meus coordenadores, as pessoas que estão vivendo esse sonho comigo. Saibam que vocês podem contar comigo, viu? Beijo no coração. E o pessoal da igreja lá? Pessoal da igreja, eu vou brigar com vocês porque a gente precisa voltar a trabalhar, a gente precisa servir a população. Eu conto com vocês nesse chamado porque eu sei que a igreja é representante de Deus aqui na Terra e nós precisamos de pessoas valorosas que se envolvam com política para verdadeiramente fazer a diferença na população. Vocês podem fazer isso, vocês sabem disso. Então, eu conto com vocês nessa jornada. E essas mãezinhas aí, as mulheres, podem se sentir representadas por uma mulher tão jovem, mas aguerrida, né? Determinada a vencer, a lutar. O que elas podem esperar? Eu tenho um grupo dentro do meu grupo de trabalho da campanha, onde eu já tenho essa frente de tanto pessoas quanto mães, quanto crianças atípicas, porque é uma bandeira de pessoas com as quais eu me relaciono. E como eu disse, eu não gosto de prometer nada, mas eu vou cumprir com excelência tudo que a mim for dado. Então, o que eu me coloco à disposição? Eu entendo a realidade de uma mãe solo, de uma mãe que enfrenta dificuldades. Não vivo a questão de ser uma mãe atípica, mas eu vivo a realidade de mães atípicas. Inclusive, ontem a OAB do Distrito Federal promoveu um evento, eu participei, um evento lindo, para que esses valores sejam cuidados, para que esses valores sejam atendidos. Então, na minha excelência, eu darei o meu melhor para que as mães atípicas, para que os atípicos e para que as pessoas portadoras de deficiência sejam atendidas dentro do Distrito Federal. Essa aí foi a Gabriela Freire, né? É uma mulher determinada a chegar em busca de um sonho, não só dela, mas de todo o Distrito Federal, né? Representando aí uma galerinha jovem, porém aguerrida, né? Que é uma mulher que já faz o social muito bem. O terceiro setor aí pode esperar sempre o melhor, né? De vocês, porque é toda uma equipe, né? Essa equipe está virando uma família, como é que é? Já é uma família, porque
porque todos da minha equipe, Deus tem levantado e colocado na minha vida. Então, assim, todos os nomes hoje que caminham ao meu lado, estão me ladeando, são pessoas que Deus colocou no meu coração. E nem te contei isso, mas esse meu chamado na política começou algum tempinho atrás, quando meu pai foi candidato. Meu pai já foi candidato. Já foi candidato? Foi candidato. Vou ter que trazer ele aqui, porque tem umas histórias aí que a gente precisa contar. Pois é, ele foi candidato, participou, e aí voltei para a gente retomar esse sonho, que é um sonho da minha família. Então você não está começando, assim, falar, meu Deus, o que eu faço, para onde eu vou? Não. Já tem um direcionamento, né? Já sabe como agir neste momento. Isso é importante. Eu tenho me preparado cada dia mais para oferecer o melhor, que é o que as pessoas merecem e precisam. Você quer agradecer mais alguém? Você quer mandar um recado para alguém aí? Os fofoqueiros? Para quem você quer? Pode mandar um recado aí para a galera. É só para acompanhar aí que o sucesso está subindo, né? Que é igual balança geral, é só subindo. Ninguém para mais. Brincadeira, gente. Queria agradecer de coração a caminhada, as pessoas que têm caminhado comigo, a dedicação. Eu tenho certeza que a gente já está vivendo o melhor de Deus. Então, assim, um beijo no coração de todos que caminham comigo, de todos que acreditam em mim. As críticas eu estou aberta, eu não sou uma pessoa fechada para isso, pelo contrário, eu acho que é válido para o crescimento. Eu ainda sou jovem, apesar de já ter construído uma caminhada grande aí, eu ainda tenho só 32 anos, então ainda tenho muito que aprender, tenho muito que crescer e conto com vocês para conseguir oferecer o meu melhor. Já é uma senhora, 32 anos já é uma senhora. Não, mas agora é o seguinte, queria agradecer aí imensamente a sua presença. Esse foi o nosso primeiro embate, né? Vamos adentrar a política. Se prepare, se vira, faça o seu esboço lá, é o que eu estou falando para todo mundo. Eu quero nem que você me mande as perguntas. Não, as perguntas vai ser aqui na hora, mas assim, não vai ser muito agressiva não, mas você vai estar ao lado de outra pessoa também que está almejando aquela cadeira. Não vai ser embate um com o outro, né? Vai ser você por você. Então, assim, te vira. Até porque a Câmara a gente não está brigando contra ninguém, né? Não. A Câmara ali, a gente tem um Distrito Federal com diversas pessoas, com pessoas que podem se identificar, que podem se sentir acolhidas. Nós temos candidatos aí, a gente briga só contra a gente mesmo. Não, sim. Vocês vão ter 1 mês e meio aí para sair dando bandão, voadora um no outro. Enquanto isso... Tira adesivo, né? Você acredita que esses dias um amigo meu foi lavar 2 carros lá da casa dele, tava com os meus adesivos, arrancaram e colocaram de outro candidato. Chamou a polícia, foi confusão tudo. É mesmo? Não lava jato, você acredita? Oh, meu Deus do céu. Então já começou a guerra. Começou. Não, mas o que acontece? Primeiro, precisamos entender que os problemas de Brasília são um só, independente da RA. E eu preciso fazer essa conexão de vocês. Conhecimento. Cara, a galera precisa se conhecer. Eu pretendo fazer essa bagunça aí. Deus colocou no meu coração e é assim que eu vou fazer. Então, você vai conhecer todo mundo que está aí na disputa por essa cadeira. Então, se prepare que vai ser uma conversa muito boa. A partir do mês que vem, eu já vou começar a fazer um intensivão. Vai ser à tarde, à noite, até eu fazer com todo mundo aí quem eu conseguir, né? Pode contar comigo, estou à Então, disposição. esse é o primeiro embate. A galera conhecer um pouquinho da essência, né, da Gabriela aí. Então, assim, deixa suas redes sociais aí pro pessoal tá te seguindo. Meu Instagram é Gabriela Freire ADV. Bem facinho. Todas as plataformas? Todas. TikTok, YouTube, Instagram, gente. Mas TikTok é o quê? Dancinha? Não, eu não tinha. Você acredita, o povo da comunicação. Meu Instagram era fechado. Eu não tinha TikTok, YouTube, não tinha nada. Minha comunicação quase morreu quando descobriu tudo isso, mas é verdade. Meu Deus. Inclusive, no beijo, dia de hoje, Renata, não me mate. E depois eu vou lá para conhecer a sua equipe, mas eu quero conhecer no dia a dia. Não sei se você já viu aí. O pessoal me chama, eu vou em adesivaço, eu vou... Cara, aqui não tem lado. Eu quero mostrar a galera trabalhando, eu quero fomentar isso, né? Então, assim, quando eu chego nos ambientes, a galera se alegra. Então, pode me chamar aí. O dia que eu estiver na correria na minha agenda, eu coloco lá. Vou lá visitar vocês, né? No dia a dia. Por quê? A galera precisa conhecer também se tudo isso que você falou aqui é autêntico.
Então, você falou aqui, o pessoal cria curiosidade. Será que é isso mesmo? Então, você me chama que eu vou lá mostrar no seu dia a dia, beleza? Pode deixar. É sobre isso. Então, é isso aí, galera. Queria agradecer todos que participaram, todos aqueles que vão ver, né? O meu agradecimento para todos vocês que estão fortalecendo o canal, que está entendendo, né, o modus operandi de Uma Voz na Periferia. Já lancei a rádio, vou mexer na rádio agora e em breve teremos a TV, beleza? Só aguarde que vai vir novidade aí e vocês vão ter um outro canal de comunicação também, né? Vou ajudar todo mundo aí, porque nessa corrida, nessa caminhada, as pessoas que se levantam com um sonho não têm possibilidade nenhuma de chegar. E abrindo esse canal para a galera conhecer você na sua essência, você pode chegar, você pode ganhar um espaço naquela cadeira lá, independente de condição financeira, porque tem muita gente que tem um sonho, mas não tem um financeiro, né? E é até importante isso, até para as pessoas acompanharem as redes sociais, porque existem muitos candidatos que têm potenciais, que são pessoas preparadas para fazerem a diferença no Distrito Federal e não terão oportunidade, ou por questões financeiras, ou porque não terão tempo de televisão. Infelizmente, a máquina, assim, eu até brinco, porque a gente já anda em Brasília, é outdoor, é plataforma, com quem está na gestão já está botando tudo aí. É mais do mesmo. Então, assim, a gente ainda luta contra a máquina. Então, sigam, acompanhem, para que vocês vejam que essa realidade existe, que ela pode existir dentro do Distrito Federal. E os fofoqueiros também votam, viu? Eu sei que pede voto para os fofoqueiros. Eu quero depois quero a sessão de todos os fofoqueiros para ver se votou, se não votou. É isso aí. É isso aí, galera. Ó, estamos ficando por aqui. Muito obrigado. Invade as redes sociais para você conhecer um pouco mais sobre ela, né? Porque ela já está revolucionando e é inovação para a gente aí, beleza? Muito obrigado. Estamos ficando por aqui. Valeu! Com Deus, gente.